Este podcast tem o apoio da gama Audi e-tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. As denúncias de assédio no desporto vão aumentar? É um caso dado a conhecer pelo Jornal Público. Tem no centro da polémica o técnico Miguel Afonso. Diz o jornal que várias das jogadoras, entre os 18 e os 20 anos, foram frequentemente assediadas durante a época 2020-2021. O caso foi notícia nos jornais, rádio e televisão. Ninguém passou ao lado das denúncias feitas por jogadoras de futebol em relação ao treinador. Algumas mensagens trocadas com o técnico vieram a público e mostraram a natureza das abordagens. As notícias acabaram com o silêncio. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu instaurar um processo disciplinar ao treinador Miguel Afonso. É técnico da equipa de futebol feminino do Famalicão, que está a ser acusado de assédio pelas jogadoras do anterior clube, o Rio Ave. Além da abertura de um processo, o Conselho de Disciplina decidiu também suspender a Miguel Afonso de forma preventiva. Esta notícia surge depois de, ao final da manhã, o Famalicão ter anunciado a suspensão de funções deste mesmo treinador até que toda a verdade seja apurada. Os casos divulgados pelo Jornal Público de alegado assédio podem levar a novas denúncias no mundo do desporto. Em vários países, como em Espanha ou nos Estados Unidos, há relatos deste tipo de situações. Qual será a verdadeira dimensão do problema? E terá terminado o silêncio? São perguntas para a conversa com Mariana Fernandes. A Mariana é a jornalista de desporto do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Mariana. Olá, Ricardo. Mariana, os casos que estão na origem desta situação foram denunciados por jogadoras de futebol ao Jornal Público. Afinal, que casos são estes? Então, estamos a falar de casos denunciados por jogadoras do Rio Ave, jogadoras de futebol feminino do Rio Ave, entre os 18 e os 20 anos, que acusam o treinador, Miguel Afonso, de as ter assediado sexualmente através de mensagens escritas, portanto, mensagens por telefone, por aplicações, por redes sociais e também mensagens áudio, mensagens orais, de as ter assediado durante a temporada 2020-2021, portanto, não a anterior, a época antes dessa, em que Miguel Afonso era o treinador do Rio Ave. São mensagens trocadas entre o treinador e várias atletas de teor impróprio, mensagens essas que, entretanto, alguns screenshots, digamos assim, algumas fotografias dessas mensagens já surgiram, já foram partilhadas também na internet, portanto, já foram tornadas públicas. O que era dito, por exemplo? Consegues dar-nos um exemplo? Eram essencialmente insinuações por parte deste treinador, ou seja, não existe nenhuma mensagem chocante, digamos explícita. Assim. Exatamente. Não existe nenhuma mensagem de teor explícito feita por este treinador. Existem, sim, claras insinuações, sendo que, num dos casos, pelo menos, este treinador pediu também fotografias e vídeos do corpo de uma destas atletas, vamos recordar, entre os 18 e os 20 anos, alegando que era para controlar o peso destas atletas. Mas estamos a falar de casos, e nesta situação, de assédio, não estamos a falar de abusos. Não, estamos a falar de mensagens apenas escritas e orais, portanto só assédio sexual, não existe nenhuma acusação, nem nenhuma alegação de abuso sexual físico. E quem é este suspeito? Quem é este homem? Então, falamos de Miguel Afonso, tem 40 anos. Atualmente, quando tudo isto surge, portanto, quando surge a notícia do Jornal Público, treinador do Famalicão, que começa a carreira em 2019, portanto, muito recentemente, num clube da Póvoa de Varzim, que depois então aparece no Rio Ave, ainda não no principal escalão do futebol feminino português. Em teoria, alegadamente, de acordo com estas denúncias, é neste período do Rio Ave que acontecem estas mensagens, estes casos de assédio sexual, que depois termina esse contrato com o Rio Ave que entretanto também já disse que decidiu não renovar esse contrato, também um bocadinho à luz de ter tido conhecimento destes casos,
que passa pelo Ovarense na época passada e que entretanto este ano sobe ao Famalicão, e digo sobe porque sobe ao primeiro escalão do futebol feminino português, sendo que o Famalicão, excluindo Benfica, Sporting e Sporting de Braga, é das melhores equipas do campeonato português quando falamos de futebol feminino. Mas tu deste aí um toque que me parece importante, ou seja, já se sabia que havia aqui problemas, já havia denúncias? Não existiam denúncias. Aquilo que o Rio Ave diz neste comunicado no dia em que saiu a notícia é que de facto decidiu não renovar contrato com este treinador, não só por estes casos, mas porque de facto as metodologias de treino e de gestão de equipa não eram as mais adequadas à luz daquilo que obviamente era a intenção do clube. Ainda assim, o Rio Ave refere de facto que tinha conhecimento de algumas mensagens, e estou a citar, de teor despropositado enviadas por este treinador, portanto teriam existido denúncias, pelo menos internamente, dentro do Rio Ave, sendo que o Rio Ave nunca as tornou públicas, diz que nunca as tornou públicas e nunca seguiu um caso e uma investigação por pedido das atletas. Portanto, aquilo que o Rio Ave alega é que as atletas não quiseram ir em frente com este processo, com este caso, não o quiseram tornar público, portanto, tudo ficou abafado também dentro do Rio Ave. Quanto ao Famalicão, portanto, o clube atual onde está este treinador, onde está Miguel Afonso, o Famalicão refere que de facto recebeu denúncias, principalmente por parte de empresárias de jogadoras, empresárias de atletas, no dia em que anunciou que Miguel Afonso era o novo treinador. O presidente não quis propriamente comentar, o diretor desportivo Samuel Costa diz que de facto teve conhecimento, que percebeu que só se tratavam de boatos, que questionou o treinador disse que era mentira e que foram brincadeiras e que, portanto, decidiram confiar no treinador e manter a contratação de Miguel Afonso. Mas agora já não está em funções? Não, o Famalicão decidiu suspender, no dia seguinte à publicação das primeiras notícias, decidiu suspender este treinador. O que disse foi que suspendeu por mútuo acordo, ou seja, até que, passo a citar também novamente o comunicado, até que a verdade dos factos seja conhecida. Portanto, disse que ia esperar pela investigação para, de facto, perceber o que é que vai fazer com este treinador. Suspendeu ainda de forma preventiva, digamos assim, porque apontou apenas um interino, não despediu Miguel Afonso, suspendeu-o apenas. Entretanto, também a Federação Portuguesa de Futebol, e é preciso dizer que a Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo logo no dia em que as primeiras notícias saíram, recebeu depois também uma queixa anónima por parte destas atletas do Rio Ave e por parte de atletas de outros clubes, não se sabe aqui que clubes, recebeu essa queixa anónima também, e abriu depois um processo disciplinar urgente esse que leva à suspensão preventiva também de Miguel Afonso por parte da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, para além de estar suspenso pelo clube, Miguel Afonso está também suspenso de funções pela própria Federação Portuguesa de Futebol. Então, Mariana Fernandes, isso leva-me aqui a outra pergunta. Há algum tipo de resposta oficial ou institucional para estes casos? Há algum manual de procedimentos que as instituições, e quando estou a falar de instituições, estou a falar de clubes, federação, associações, para lidar com isto? Não existe um manual oficial, manual de regras ou de normas oficial. A verdade é que o assédio sexual, a existência do assédio sexual está presente no regulamento de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Portanto, estes casos estão previstos até em linhas diferenciadas, vindos de jogadores, de treinadores ou de dirigentes. Portanto, todos esses agentes desportivos estão enumerados individualmente neste regulamento de disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, que diz que, caso fique provado um caso de assédio sexual, essa pessoa, portanto a pessoa que terá incorrido nesse crime, está sujeita a uma pena de 3 meses a 1 ano de suspensão. Portanto, é esta a baliza punitiva que, à partida, Miguel Afonso enfrentará, obviamente, e aqui estamos apenas a falar naquilo que diz respeito à justiça dentro do futebol, porque não sabemos se este caso vai extrapolar para aquilo que é a justiça civil. Suspensão, não expulsão. Não, suspensão. Suspensão de funções entre 3 meses a 1 ano. Já voltamos à conversa com a Mariana Fernandes, jornalista de desporto do Observador. Sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar 2 vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude.
Estamos de regresso à conversa com a Mariana Fernandes, é jornalista do Observador. Mariana, esta notícia do Público explotou outras denúncias ou tomadas de posição públicas em relação a esta matéria? Explotou essencialmente uma ideia que eu acho que já era patente dentro do futebol feminino, que é o facto deste caso não ser isolado e de existirem casos para trás, tanto no futebol profissional como nas camadas jovens. Eu acho que essa é uma ideia que, principalmente depois desta notícia, está já bastante comprovada. Não existiram denúncias, continuam sem existir denúncias, e é preciso sublinhar que todos estes casos não têm nome, ou seja, nós não sabemos que jogadoras neste caso deram a cara e não deram, mas que jogadoras decidiram então contar as suas histórias. Não existem ainda denúncias, continuam sem existir. Existe uma publicação, a meu ver, muito importante de uma antiga internacional portuguesa, que passou também pelo Benfica, a Tita, que fez uma publicação nas redes sociais a referir que também ela, durante a sua carreira, foi vítima de assédio sexual. Não refere nomes, não refere clubes, não refere sequer balizas temporais. Diz que, de facto, foi vítima e apela à denúncia de todas estas jogadoras através da plataforma que, entretanto, também foi disponibilizada pela Federação, em que todas as jogadoras, todas as atletas que tenham algum tipo de denúncia podem fazer essa denúncia anónima através de uma plataforma online. Está online? Está disponível online? Sim, tem sido essencialmente essa a ferramenta de partilha destas histórias por parte de todas as pessoas que fazem parte do futebol feminino, ou seja, jogadoras, treinadoras, dirigentes, empresários, e aqui estou a falar mais no feminino de propósito, porque a verdade é que a maioria das empresárias, a maioria das treinadoras são de facto mulheres, portanto é um mundo que é muito dominado pela mulher. A verdade é que todas elas estão a usar esta plataforma da Federação Portuguesa de Futebol, uma plataforma que está online, está disponível, em que qualquer atleta, qualquer jogadora pode fazer a sua denúncia, pode explicar aquilo por que terá passado, de forma anónima, se o quiser, obviamente, e pode deixar essa denúncia para que a Federação Portuguesa de Futebol possa depois abrir uma investigação. Porque no universo do futebol masculino não são conhecidos casos semelhantes? Não, à partida não, ou seja, não existe qualquer história de que tenhamos conhecimento, de que exista, nem em Portugal, a verdade é essa, nem no mundo. Os casos são raros no futebol feminino, são ainda mais raros no futebol masculino, e quando digo raros, não é que não existam, são raros em termos de conhecimento público. Exatamente. E Portugal, como dizias, não é exceção. O que é que nos ensinam os casos, por exemplo, de Espanha ou dos Estados Unidos? E aqui até estamos a falar de realidades diferentes, não é? Sim. A verdade é que os Estados Unidos, e o caso paradigmático, temos de fazer obviamente a distinção entre assédio sexual e abuso sexual, mas o caso paradigmático nos Estados Unidos foi aquele que todos conhecemos da ginástica, da equipa olímpica de ginástica dos Estados Unidos, com o caso de Larry Nassar, e aqui um caso de abuso sexual e não de assédio sexual. Aquilo que podemos aprender, ou que podemos pelo menos esperar que aconteça também em Portugal, é aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, ou seja, tudo começa com uma pequena notícia de um jornal chamado Indy Star, que faz uma entrevista a uma antiga ginasta, que já nem sequer estava no ativo, chamada Rachel Denholler, que explica então que foi vítima de abuso por parte deste médico que ainda estava em funções na seleção olímpica dos Estados Unidos. Este médico era Larry Nassar. E isto foi o início deste novelo que depois se desenrolou. Exatamente. Esta pessoa que deu a cara, esta antiga ginasta que deu a cara, fez com que outras antigas ginastas, ainda que periféricas, ou seja, com pouco impacto na modalidade, viessem também falar, e de repente, que se calhar passado um ano, tínhamos 300 nomes, incluindo atletas olímpicas e incluindo, obviamente, Simone Biles, que se tornou a cara de todo este movimento. Portanto, aquilo que podemos aprender e esperar, pelo menos, é que, e é um bocadinho à semelhança também do que aconteceu com a Espanha no futebol feminino, porque também apareceram alguns casos de assédio sexual, é que este realmente seja a ponta de um iceberg que ainda está por descobrir. E quando eu digo iceberg que ainda está por descobrir, não é que obviamente eu queira, ou que algum de nós queira, que surjam mais casos, é porque sabemos à partida que existem mais casos, sabemos que estas histórias não são virgens e é preciso realmente contá-las, e é preciso que alguém tenha a coragem de as vir contar para que sejam erradicadas e deixem de acontecer. Será uma espécie de movimento Me Too também aqui no desporto. E o futebol feminino é uma modalidade em crescimento, e tu, Mariana, tens acompanhado de perto essa evolução? De alguma forma, achas que isto pode levar os pais a pensar duas vezes se deixam ou não os filhos participar nestas atividades? Isto, a médio prazo, poderá ter consequências na qualidade desportiva que está a crescer, não é? Que está em crescimento?
Acho que esse é o principal perigo destas histórias realmente verem a luz do dia, ou seja, qualquer pai, qualquer mãe, obviamente, quando olha para estas histórias, quando olha para estas notícias, tem receio em colocar, neste caso uma filha, porque estamos a falar de futebol feminino, a jogar futebol, e tem receio de enviar essa filha para um estágio, tem receio de deixar esta filha num qualquer balneário de um clube de futebol. Portanto, esse é o principal perigo de todas estas histórias, é criar de facto este estigma, um estigma que está, por exemplo, a acontecer nos Estados Unidos, com uma modalidade que obviamente, por ser a dimensão dos Estados Unidos, não corre perigo de sobrevivência, mas que teve de facto impacto naqueles anos seguintes, nos anos que se seguiram à história de Larry Nassar, teve de facto impacto na quantidade de raparigas muito jovens que entravam ou não nos clubes. Exatamente. Portanto, esse é o principal perigo que corremos aqui, é de facto estagnar ou pelo menos parar a evolução de uma modalidade que cresceu muito nos últimos anos, que começou a ter uma dimensão muito grande naquilo que são as adolescentes. Deixámos de ter jogadoras que, para além de jogarem futebol, também tinham as suas profissões, que começavam a jogar com 16, 17 anos, e começámos a fazer um bocadinho à luz e à imagem do futebol masculino, jogadoras profissionais, que não têm qualquer outra profissão que não o futebol, e que começaram a jogar nas camadas jovens com 9, 10 anos. Começam pequeninas. Exatamente, e é por isso que o futebol feminino está a crescer, é a partir dessa formação, a partir de jogadoras, por exemplo, e hoje em dia o caso paradigmático é a Kika Nazaré, que é uma das primeiras jogadoras portuguesas que fez as camadas jovens como um rapaz faz, ou seja, que fez as camadas jovens ao longo do Benfica e que hoje em dia está na equipa principal do Benfica e na seleção nacional com essa ideia de ser jogadora profissional de futebol, portanto, sem qualquer outro tipo de profissão, sem qualquer outro tipo de rede, é a profissão dela. E é para aqui que o futebol feminino está a caminhar hoje em dia e é por isso que o futebol feminino está a crescer ao ponto de podermos este ano ir pela primeira vez a um campeonato do mundo, coisa que se calhar há 2, 3, 4 anos não era sequer imaginável. Claro que é esse o risco que corremos aqui, ou seja, de que exista uma estagnação durante 2, 3 anos, se de facto tudo isto se tornar, como dizias, uma espécie de Me Too do desporto português, ter essa estagnação, obviamente essa paragem, porque existe também essa quebra de confiança. Aquilo que tem a forma para isso ser impedido é, obviamente, não só a Federação Portuguesa de Futebol, mas também os próprios clubes darem garantias aos pais, darem garantias às famílias de que aquelas crianças, aquelas raparigas, aqueles rapazes também são protegidos dentro dos clubes e de que existe essa esfera de proteção. Ou seja, garantir que qualquer caso, qualquer denúncia, qualquer centelha que exista será devidamente investigada e será devidamente explorada para que nada disto volte a acontecer. Obrigado, Mariana. Obrigado, Ricardo. A Mariana Fernandes é jornalista da secção de desporto do Observador. É uma especialista em futebol que acompanha com grande paixão. Por vezes podemos vê-la também em comentários na televisão, na CNN de Portugal. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida. A música do genérico, do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.